Então, gente, hoje nós vamos começar a falar um pouquinho de geografia. Vamos fazer da página 44 à página 47 do material do segundo bimestre do quinto ano. Então, vamos lá. Na página 44, a gente começa ainda falando um pouquinho do texto da página anterior, A Chave de Ouro, né? No texto A Chave de Ouro, a nossa imaginação ficou livre para descobrir os poderes da chave. Será que em 1918 a nossa cidade era da mesma maneira? Não, ela passou por várias transformações. Aí temos aqui o interpretando imagens. Por exemplo, vamos observar as imagens dos Arcos da Lapa e identificar as transformações. Então, gente, eu tenho aqui os Arcos da Lapa em 1790, tá vendo? Olha como ele era. Tem aqui os Arcos da Lapa do lado em 1900 e aqui como ele é atualmente. O mesmo lugar em 3 anos diferentes. Aí vem a primeira questão, número 1. Observe as imagens dos Arcos da Lapa e identifique as semelhanças e diferenças na paisagem. Gente, semelhança é o que tem de igual. O que em todas as fotos aparece aqui nos Arcos da Lapa? Que com o passar dos anos não deixou de existir. Observa bem. Você vai escrever aqui. E o que tem de diferente? O que mudou com o passar dos anos? Você vai escrever aqui as diferenças. Certo? Vamos falar um pouquinho aqui sobre os meios de transporte da cidade do Rio de Janeiro, tá? Bom, antigamente, o Rio de Janeiro, a área do Rio de Janeiro se limitava ao que atualmente é o centro da cidade. Com a modernização da cidade, com o passar do tempo, houve uma melhoria nos meios de transporte para que todas as áreas pudessem ser conectadas. Então, os transportes eles permitiram a expansão da cidade e conectando assim a várias outras áreas. Os primeiros ônibus surgiram em 1837 e eles eram puxados por animais. O primeiro ônibus a gasolina começou a circular em 1908. Já no século XX. Outro transporte que foi muito importante para a cidade do Rio de Janeiro foi o bonde. Ele ligava o Rio a mais lugares que o ônibus, tá? Ele começou a circular em 1868 e também era puxado por animais, mas o bonde elétrico só apareceu em 1892. E o trem, gente? A gente não pode esquecer do trem, que ele foi fundamental para ligar o centro aos bairros do subúrbio. Em 1855 foi inaugurada a Estrada de Ferro Dom Pedro II, hoje conhecida como Estrada de Ferro Central do Brasil. Bom, outro transporte sobre trilho, gente, foi o metrô, né? Ele começou a funcionar em 1979, com apenas 5 estações que ligavam a Praça 11 e a Glória. Agora, o mais recente, o mais novo transporte do Rio de Janeiro é o VLT, que foi inaugurado em 2016, que liga a zona portuária ao centro. Então aqui, temos aqui o Felipe falando alguma coisa. Se eu pudesse, eu gostaria de viajar no tempo para conhecer alguns meios de transporte que já passaram por aqui e que não existem mais. Então aqui a gente tem o bonde, né? Bonde puxado por animais e aqui o bonde elétrico. Olha a diferença de um para o outro. Legal. Então, gente, o que a gente vai fazer nessa página? Nessa página você vai ler esse texto de meios de transporte na cidade do Rio de Janeiro, prestando bem atenção em toda essa linha do tempo da evolução do nosso transporte. Pode marcar com o que é importante, é assim que a gente estuda. Pode passar um marca-texto, uma caneta por cima do que você considerar importante, tá bom? Então vamos continuar. Após ler esse texto, vamos para a página 46. Vamos ver o que a página 46 nos diz. No início da história, a cidade do Rio de Janeiro não tinha todo esse tamanho. Ela se estendia dos atuais bairros da Tijuca até Botafogo. Os meios de transporte ajudaram a expansão das cidades para as atuais Zona Norte e Zona Oeste. Aí a Elis, tem alguma coisa aqui para falar para a gente. Felipe e amigos do quinto ano, como são os meios de transporte que circulam em seu bairro atualmente? Aí temos aqui a questão número 1. Observe as imagens abaixo e escreva quais meios de transporte circulam no seu bairro. Caso existam outros que não foram citados, acrescente em sua resposta. Então, assim, o que circula no bairro que vocês moram? O metrô circula? O BRT? Ônibus? Bondinho? O VLT? Trem? Quais são os meios de transporte que circulam no seu bairro?
Vamos escrever nessas linhas aqui embaixo, tá? Vamos para a página 47. Ainda sobre a história da nossa cidade. Vamos lá, o que a Elis tem a nos dizer? Você sabia que alguns bairros da nossa cidade surgiram da estação de trem? Conheça a história de Cascadura. Aí nós temos aqui um texto, falando um pouquinho sobre a história de Cascadura e um pouquinho da história da cidade do Rio de Janeiro, tá? Vão ler a história de Cascadura e logo em seguida vão fazer o espaço de pesquisa. O que esse espaço de pesquisa diz? Pede para você fazer uma pesquisa sobre qual linha do trem passa em Cascadura e quais bairros são cortados por essa linha férrea. Então, vocês vão ter que pesquisar qual é a linha do trem que passa por Cascadura. E descobriu qual é essa linha? Por quais outros bairros essa linha também passa? Vai escrever aqui, tá bom? Nesse espaço de pesquisa. Então, gente, essas são as atividades de hoje. Bons estudos!